Você sabia que um posicionamento seu pode mudar o rumo da sua história? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar o porquê. E aí, pessoal, meu nome é Camila e eu faço parte do Multiforme Movement. E hoje eu queria falar sobre posicionamento. Para falar sobre isso hoje, eu queria falar sobre aquela passagem de Marcos, no capítulo 4, onde Jesus acalma a tempestade quando os discípulos estavam com ele no barco. Eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção, mas Jesus, ele dormia na popa do barco. E eu não sei se você sabe, mas a popa do barco, ela fica na parte traseira do barco. E naquela época, o leme, que é o que conduz o barco, ficava na parte traseira. Ou seja, Jesus, ele dormia onde estava o controle do barco. Jesus, aqui, ele ainda era 100% homem. E você já parou para se perguntar como que um homem, em meio a uma tempestade turbulenta, conseguia descansar com seu travesseiro dormindo na polpa do barco, na parte de trás, na qual deve mexer muito mais? Jesus, ele dormia aqui porque Jesus, ele sabia qual era o seu propósito. Ele sabia que ele havia de morrer? Sim, ele sabia, porque ele sabia que ele era o plano certo de salvação, o plano perfeito de salvação. E o seu plano de salvação incluía a sua morte. Mas Jesus ainda tinha muitas coisas para fazer aqui nessa passagem, e isso certamente o tranquilizava. Por isso que ele dormia na polpa do barco, por isso que ele dormia na direção do barco, porque ele sabia qual era o seu propósito e ele sabia que ainda não era o fim naquela hora. Mas os discípulos, homens como Jesus nessa época, 100% homem, eles não dormiam no barco, eles estavam apavorados. Mas aqui os discípulos, que eram igual a Jesus, 100% homem ainda nessa passagem, eles não dormiam, eles estavam apavorados no meio da tempestade. E os discípulos conheciam o mar como ninguém. Pedro mesmo era pescador, pois naquela passagem que Jesus chama Pedro para ser o seu discípulo, ele diz: Pedro, agora você não será mais pescador de peixes, agora você será pescador de homens. Isso mostra que Pedro não somente trabalhava nessa profissão, mas ele entendia da coisa. E você acha que no meio da vida de Pedro ele nunca passou por nenhuma tempestade? O que muda aqui nessa situação é o posicionamento que os discípulos tiveram. Porque mesmo os discípulos sabendo como navegar, sabendo como o mar era, mesmo eles talvez já tivessem passado por alguma tempestade, eles tomaram um posicionamento aqui, que foi clamar a Jesus. Então, aqui nós temos dois segredos para vencer a tempestade das nossas vidas. O primeiro é reconhecer o seu propósito. Assim como Jesus sabia que ele tinha um propósito no final da sua vida, você também precisa reconhecer e saber qual é o seu propósito, pois quando vier as tempestades, você não vai se desesperar e não vai naufragar no teu barco. Muito pelo contrário, você vai dormir na tempestade, porque você sabe que ainda não é o teu fim. E o segundo segredo é tomar um posicionamento, assim como os discípulos tomaram. Clame ao nome de Jesus quando você se desesperar e quando tudo estiver dando errado na sua vida. Aqui no versículo 38 do capítulo 4 do livro de Marcos, diz que os discípulos levantaram e gritaram: Mestre, não te importa que morramos? Embora o jeito deles chamarem a Jesus tenha sido um jeito estúpido de gritar, mas é porque eles estavam no desespero. Então não importa qual a fase da sua vida, não importa qual o seu desespero, clame ao Senhor, chame por Ele, que Ele tem o poder de curar. Há poder no nome de Jesus. Você pode clamar a Jesus, Ele pode te salvar, Ele pode te curar, Ele pode te libertar, Ele pode acalmar qualquer tempestade. Então não se esqueça, um posicionamento seu pode mudar todo o rumo da sua vida. Tome uma posição, lembre-se de qual o seu propósito e se tudo estiver dando errado, clame pelo nome de Jesus. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e se inscreva nas nossas redes sociais para receber os conteúdos que nós postamos semanalmente. Não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém. Talvez essa palavra possa mudar a situação de alguém que esteja precisando de socorro. Bem-vindo ao Multiforme!